Olá, queridos e queridas, e nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é uma lição de humildade. Depois de curar o menino endemoniado na região próxima a Cesareia de Filipe, Jesus sente o desejo de regressar a Cafarnaum, mas quer viajar a sós com os seus discípulos, para poder prepará-los adicionalmente para a sua morte e para as responsabilidades que teriam depois. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens, explica-lhes, e matá-lo-ão, mas embora seja morto, será levantado 3 dias depois. Apesar de Jesus já ter falado disso antes e de 3 apóstolos realmente terem presenciado a transfiguração em que sua partida, entre aspas, foi considerada, seus seguidores ainda não entendem bem o assunto. Embora nenhum deles tente negar que ele será morto, como Pedro fez anteriormente, temem interrogá-lo adicionalmente a respeito. Por fim, chegam a Cafarnaum, que tem sido uma espécie de base de operações durante o ministério de Jesus. É também a cidade natal de Pedro e de vários outros apóstolos. Ali, certos homens que cobram o imposto do templo abordam Pedro. Talvez tentando incriminar Jesus em alguma violação do costume aceito, eles perguntam: não paga o vosso instrutor as 2 dracmas de imposto do templo? Sim, responde Pedro. Jesus, que talvez tenha chegado pouco depois ao local, sabe o que tinha ocorrido. Assim, mesmo antes de Pedro suscitar a questão, Jesus pergunta: o que achas, Simão? De quem recebem os reis da terra os direitos ou o imposto por cabeça? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, responde Pedro. Realmente, então os filhos estão isentos de impostos, comenta Jesus, visto que o Pai de Jesus é o Rei do Universo, aquele que é adorado no templo. O pagamento do imposto, do templo por parte do Filho de Deus não é realmente um requisito legal. Mas para que não os façamos tropeçar, diz Jesus, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe apanhado. E quando lhe abrires a boca, acharás uma moeda de estaler. Um estaler corresponde a 4 dracmas. Leva-a e dá-lhe por mim e por ti. Ao se reunirem, após o seu regresso a Cafarnaum, talvez na casa de Pedro, os discípulos perguntam a Jesus: quem é realmente o maior no reino dos céus? Jesus sabe por que fazem essa pergunta, pois está ciente do que ocorreu entre eles quando o seguiam, regressando de Cesareia de Filipe. Assim, ele pergunta: sobre que estáveis disputando na estrada? Embaraçados, os discípulos ficam calados, pois haviam disputado entre si quem era o maior. Não parece incrível que depois de quase 3 anos de ensinamentos por parte de Jesus,
os discípulos ainda tenham uma discussão desse tipo? Bem, isso revela a forte influência da imperfeição humana, bem como da formação religiosa. A religião judaica, na qual os discípulos haviam sido criados, dava ênfase ao cargo ou à hierarquia em todos os relacionamentos. Ademais, é possível que Pedro, talvez por causa da promessa que Jesus lhe fizera de dar-lhe certas chaves de acesso ao reino, se sentisse superior. Tiago e João talvez tenham tido ideias similares por terem sido favorecidos como testemunhas da transfiguração de Jesus. Qualquer que tenha sido o caso, Jesus faz algo comovente no empenho de corrigir a atitude deles. Chama uma criança, coloca-a no meio deles, abraça-a e diz: a menos que deis meia volta e vos torneis como criancinhas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por isso, todo aquele que se humilhar, semelhante a esta criancinha, é o que é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber uma de tais criancinhas, à base do meu nome, também a mim me recebe. Que maravilhosa maneira de corrigir seus discípulos. Jesus não se irrita com eles, nem os chama de soberbos, gananciosos. Não, mas ilustra o seu ensino corretivo usando criancinhas que são por natureza modestas, sem ganância e, em geral, não têm senso de hierarquia entre elas. Jesus mostra, assim, que os seus discípulos precisam desenvolver essas qualidades que caracterizam humildes crianças. Conforme Jesus conclui, quem se comportar como o menor entre todos, vós é o que é o grande. Então, nesta lição, nós temos aí, primeiramente, uma cobrança, de imposto, vamos dizer, indevida, e uma cobrança de imposto indevida, mas eles querendo, se utilizar desta cobrança para fazer que Jesus tropece, para que eles tenham algum argumento, no entanto, Jesus, vem com essa belíssima atitude, E hoje ainda nós temos cobranças de impostos indevidas, Então, cria-se diversos impostos somente para tampar um buraco onde eles se utilizam desse dinheiro dos impostos para eles próprios, E aí vão criando mais impostos, aumentando, o valor desses impostos para que eles, consigam colocar dinheiro nesse rombo que eles fazem, Se utilizam do dinheiro para os interesses pessoais, como era feito também na época, E Jesus então fala, vai lá pescar o peixe, e o primeiro que você pescar, você vai achar ali o pagamento, Então, faça com o dinheiro do imposto o que deve ser feito, Entrega os benefícios à população, que você então merece receber este imposto, E não pegar
fazer uma cobrança de imposto, se utilizar para si, né? Utilizar para ali para os líderes ali, né? E então, além de fazer uma cobrança indevida, utilizar, né, desses impostos também de forma indevida, né? Então, Jesus ainda, né, dá aí esta lição: faz o teu trabalho, né? Aí você pode receber o dinheiro do imposto, né? E utilizá-lo, né? Se você utilizasse realmente no que deveria, ou seja, fazer o seu trabalho. E logo depois, né, a gente vê os discípulos, né, ali, os apóstolos de Jesus, querendo um ser maior que o outro, né? Então, muitas vezes a gente cai também, né, nessa sombra, né, nossa, todos temos, né? Porque todos temos os pecados, né, a nossa parte sombria, e estamos aqui para fazer essa transformação, né? Então a transformação realmente é o domínio, né? A gente conseguir dominar os nossos instintos bestiais, né? Os nossos instintos, porque fala assim, o demônio é a besta, né? Então os nossos instintos mais bestiais é o que a gente está aqui para dominar, né? Então esta caminhada de autodomínio, né? Esta caminhada de autocontrole, para que a gente saia desses instintos bestiais, né? Luxúria, ira, avareza, né? A ganância, né? A mentira. Então a gente tá aqui para fazer, né? Dominar esses instintos. E o que nessa lição traz, né? É realmente a soberba, né? De um querer ser maior que o outro, né? Então, quando Jesus disse a Pedro de dar essas 3 chaves, né? Ele não estava querendo dizer que Pedro ia ser maior ou melhor que os outros, né? Inclusive, ele explica ali quais eram as 3 chaves, né? De eles ali trazerem, né, a palavra para os judeus arrependidos, né, para os samaritanos, para as pessoas que os não judeus, mas que queriam aí os ensinamentos de Deus e trazer para a sua vida, né, para a prática e consequentemente, né, a prosperidade para as suas vidas. E então, né, Jesus traz, e 3 anos já a gente caminhando junto, e vocês ainda permanecem, né, vamos dizer, neste pecado. Então, aqui a gente vê que realmente não é fácil, né, a gente se libertar das nossas crenças, dos nossos padrões, né? Os nossos padrões é tudo aquilo que a gente aprendeu, principalmente na infância, né? Eu falo principalmente na infância porque na infância nós somos puro inconsciente, nós não temos ainda a parte racional liberta, né? Para o discernimento, para o que é bom, para o que é ruim. Então, tudo que a gente vê, escuta, né, sente, percebe, a gente vai acreditando os ensinamentos de pais, de educadores, vai acreditando como uma verdade absoluta, né? Mas ao longo também da adolescência, da juventude, né, também. Então aqui ele fala, né, dos ensinos religiosos, né, da nossa própria educação. Então a gente vai sendo moldado em padrões e a gente vê desde criança, né, praticamente em todos os lugares, né, não generalizando, mas a gente vê em muitos lugares, os pais, os educadores também nas escolas, trazendo, né, competição, trazendo comparações, né, como se todos tivessem que ser iguais, né, trazendo comparações físicas,
trazendo comparações intelectuais, trazendo comparações de tudo, né? Então, aí as crianças já vão aprendendo, né, esta comparação e competição que é muito danosa, né? Não é uma competição saudável, né? Porque a competição saudável é assim, se a gente fosse, né, educado na cooperação, né? E aí chegam competições, por exemplo, no esporte ou para aquilo que você mais tiver seu talento e você for, né? E ali existir então uma competição, um concurso, né, natural, você vai dar o seu melhor e você vai saber competir. Você vai saber ganhar e você vai saber perder. Você vai saber ganhar porque você não vai ser arrogante, não vai querer se achar para cima dos outros porque você ganhou. E você também vai saber perder se você perder, né? Porque você foi ensinado você teve na sua formação a cooperação e não a comparação e a competição. Então, tipo, o outro foi melhor nesta competição. Então, eu vou me dedicar mais, né, no meu treino para possivelmente no próximo eu ser o primeiro lugar, né? Então, é uma outra mentalidade, né? Se a gente é criado, se a gente é formado, né, por nós adultos que praticam o autoconhecimento, olha para esses padrões e vai transformar eles, né? Olha para os valores, para as nossas sombras que estão muito atuantes na nossa vida e vai lá e vai transformar eles, né? Para a gente poder não só a gente trilhar um caminho, né, de verdade, de prosperidade, mas também que os nossos filhos, os nossos alunos, as crianças, os jovens que nos cercam também possam trilhar, né, este caminho de prosperidade já desde um início, né, e não ser bem mais difícil, né, conforme vai passando o tempo, né? Os padrões ficam mais enrijecidos, né? Ficam muito mais padrões a serem quebrados, né? E como eu quebro um padrão? Eu faço diferente, né? Então ali, na hora que eu tenho uma situação na minha vida onde eu vou ser soberbo, né? Eu vou me achar para cima do outro, eu assim não o faço, né? Eu estou ali mediante uma situação em que eu vou ser avarento, eu assim não o faço, né? Eu penso, eu trago consciência para a situação, né? E eu faço diferente. E a vida vai trazer os testes, né? Para que a gente rompa, né? Os padrões. Então aqui ele traz inclusive a criança, né? Na sua pureza, que a criança ela vem totalmente conectada com a sua essência, né? Todos nós temos a nossa essência, né? Ou seja, os ensinos de Deus em nós somos, né? Então nós somos a coragem, nós somos a justiça, nós somos a honestidade. E aí nós vamos sendo corrompidos por esses padrões, né? Mesmo que a maioria dos casos é inclusive inconsciente, né? Porque vai sendo reproduzido de geração para geração inconscientemente, achando que aquilo é certo. Então vai sendo feito, né? Passado de pai para filho. Então por isso que o processo de autoconhecimento é o despertar, né? O despertar e o processo de mudança, né? Onde você começa a quebrar os padrões. Então a criança na sua pureza, se ela não fosse, né? Se não fosse sendo colocado tantos padrões equivocados, né? Tantos padrões realmente encobrindo a essência, né? A nossa essência, não teríamos, né? Assim, todos esses desafios depois para romper. Então é esse o nosso trabalho, né? Que a gente
rompa com os nossos e forme crianças, né, com o mínimo de padrões equivocados, né, sem valores, né, com o mínimo de crenças limitantes possível, né, para que essa criança ali na fase adulta, né, ela possa viver muito mais de acordo com a sua verdade, porque a nossa verdade é a nossa essência, né, do que com os padrões, né, que foi ali construído. Né? Então, quando ele termina aqui, quem se comportar como o menor entre todos vós é que é o grande. Aqui não é para a gente se desvalorizar, muito pelo contrário, quando a gente está nesse processo de construção, né, de romper padrões, de construção de valores sólidos aí de Deus, né, de retirar os padrões para chegar na nossa essência, né, nesses valores que todos nós somos, né? Esse é o verdadeiramente o nosso verdadeiro eu sou. Então, quando a gente vai rompendo com esses padrões e se libertando desses padrões e dessas crenças limitantes, a gente não precisa se achar, né, para cima de ninguém. A gente não precisa ser arrogante. E ao mesmo tempo a gente também não se desvaloriza e nem se inferioriza. Então, quando a gente não é arrogante, a gente deixa de querer se achar para cima dos outros, não é que a gente vai se colocar também de menos. Simplesmente a gente deixa de ter a postura de arrogante, né? As nossas atitudes mostram quem a gente é. Então a gente não precisa nem se achar e nem se desvalorizar, né? E nem permitir também ser humilhado. E o não permitir não é ir lá brigar, tretar, xingar. Você não permite quando você não é humilhável. Uma pessoa que não é humilhável, ela sabe o seu valor, né? Então, o processo de autoconhecimento também traz isso, né? E saber o nosso valor, saber que nós estamos buscando isso, né? Buscando romper com os padrões e então a gente sabe quem que a gente está se tornando aí, que a gente está chegando aí no nosso eu verdadeiro, né? Eu sou o eu sou. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com pessoas que você sabe que queiram aí o exemplo de Jesus nas suas vidas. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.